Olá, 6 de novembro de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. No mês nacional do júri, 48 acusados de crimes dolosos contra a vida vão sentar no banco dos réus em São Luís. Atleta maranhense de handebol é vítima de racismo em Blumenau. Sampaio perde para o Goiás e está com pouquíssimas chances de continuar na Série B do Brasileiro no ano que vem. No estúdio, o assunto é o Novembro Azul de Prevenção ao Câncer de Próstata. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando aqui o Bom Dia Maranhão desta terça-feira. Daqui a pouquinho você vai ter a participação de Laércio Júnior falando do resultado de ontem. O Sampaio perdeu para o Goiás. A situação que já era complicada ficou mais complicada ainda, mas ainda há uma remota chance do Sampaio matematicamente continuar na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito difícil. Ontem, depois do jogo, o treinador entregou o cargo, o Marcinho, e já a repercussão disso com o Laércio Júnior aqui no nosso Bom Dia. Tem Silvão Alves daqui a pouquinho também falando dos assuntos na área de segurança, e John Cudrim traz os bastidores da política. Mas nós vamos começar hoje o Bom Dia Maranhão falando da volta de vários serviços no atendimento por parte da Justiça Eleitoral. Esses atendimentos estavam suspensos no período da eleição, mas já estão de volta, como, por exemplo, o alistamento eleitoral. Vamos ver. Dona Maria Helena veio da zona rural de São Luís para o Fórum Eleitoral receber um novo título, após a mudança de zona eleitoral. Vai ficar tudo aqui. Eu estou esperando. Eu recebi esse número aqui e eu estou esperando. Título novo, tudo legal. O calendário para a regularização eleitoral iniciou nesta segunda-feira e vai até o mês de maio de 2020. Nós restabelecemos o atendimento das operações de cadastro, que é o alistamento, quando a pessoa vai tirar pela primeira vez, a transferência ou a revisão ou uma segunda via. Além disso, as pessoas que querem certidão de quitação eleitoral também têm a possibilidade, nesse momento, de conseguir essa certidão conosco. É importante ressaltar que os eleitores têm um prazo de 60 dias para justificar a abstenção às urnas, a contar das datas da ausência em primeiro e segundo turnos. Sendo assim, para quem deixou de votar no dia 7 de outubro, o prazo acaba no dia 6 de dezembro. Já para quem não votou e não justificou no último dia 28, tem até o dia 27 de dezembro para comparecer ao cartório eleitoral, com título de eleitor e documento oficial com foto. Costumeiramente, os eleitores costumam deixar para o último minuto, que seria em 2020, que o cadastro vai estar fechando. Então, não deixe até 2020 para você regularizar a sua situação. Procure o nosso atendimento, tanto aqui quanto nos Viva Cidadão, que aí você vai ser bem atendido, sem fila, a gente atende na maior normalidade. Importante é não deixar para a última hora, né? É importante ficar quites com a Justiça Eleitoral, e aí você tem toda a oportunidade a partir de agora, inclusive de fazer mudanças em relação ao local de votação, endereço, ao domicílio eleitoral, enfim. Os trabalhos da 23ª Semana Nacional de Conciliação foram iniciados ontem, segunda-feira, em todo o estado. Mais de 10 mil processos estão na pauta de audiências. Nesta segunda-feira, a 13ª Semana Nacional da Conciliação. Até a próxima sexta, dia 9, cerca de 10 mil audiências devem ser realizadas em todo o Maranhão. O evento é nacional e, em São Luís, acontece no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do Calhau. As audiências estão sendo realizadas nas varas cíveis e da família, além do Centro de Conciliação, em parceria com diversas instituições e empresas. Já tivemos 19 agendamentos de conciliação só nos centros de conciliação e agora, para a Semana Nacional, varas, juizados e até mesmo o Tribunal de Justiça tem mais de 10 mil audiências agendadas na busca de uma solução de problemas, trazendo o cidadão para ser protagonista, assumindo o papel de quem resolve as questões. Uma experiência muito bem positiva que vai fazendo com que a sociedade efetivamente só traga demanda para a justiça quando não conseguiu resolver administrativamente ou pelos canais disponíveis. O juiz coordenador do Núcleo de Conciliação destacou ainda que, para o ano de 2018, a novidade é a comunicação digital entre as partes, a partir da indicação pelas empresas com maior volume de demandas de processos passíveis de entendimento. O Tribunal de Justiça, cumprindo seu papel, vem ampliando essas oportunidades.
não apenas com a instalação de centros de conciliação, mas também oportunizando, através da tecnologia, o diálogo entre empresas e consumidores, como acontece ainda nessa Semana Nacional com as audiências digitais, em que as empresas chamam os seus clientes para acessar uma plataforma, ligar para um 0800 ou qualquer outro canal que permita esse diálogo próximo com a oferta de uma solução para uma demanda judicializada, isso no conforto do lar do cliente ou no escritório do advogado, com toda a assessoria técnica que ele precisa para chegar a um resultado positivo. A solução de conflitos pela conciliação dispensa a atuação imediata de advogados e do próprio juiz. Além dessa vantagem, para as partes, existem várias outras, como a celeridade e a economia processual. Em média, em 30 dias, às vezes até em menos tempo, a gente consegue resolver essas pendências com custo reduzido, com menores custos, ou até sem custo para ambas as partes. Então é muito importante. E novembro é o mês nacional do júri. Nós vamos acionar agora o repórter Eduardo Ericeira, que está em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa. Olá, Eduardo, bom dia para você. Movimentação intensa aí, afinal de contas, as sessões do júri popular já começaram, várias delas desde ontem, não é? Pois é, olá, muito bom dia, Adalberto, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, os trabalhos, as atividades relacionadas ao mês nacional do júri, que é este mês que a gente está, o mês de novembro, já tiveram início. Na verdade, o primeiro julgamento já aconteceu desde o primeiro dia deste mês, no dia 1º de novembro, já existiu um julgamento aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do Calhau, onde acontecem esses julgamentos. Vale lembrar que são nas 4 varas do Tribunal do Júri. E esse primeiro julgamento que aconteceu no dia 1º de novembro, logo no primeiro dia do mês, foi condenado. Na verdade, foi um julgamento e a pessoa foi condenada. Se trata do João Batista Pereira. Ele tentou matar a golpes de facão a ex-companheira, identificada como Maria Joana Araújo Rodrigues, por não aceitar o fim do relacionamento, segundo aí informou a Justiça. O crime ocorreu no dia 8 de setembro de 2007, na casa da vítima, no bairro da Cidade Olímpica, quando havia comemoração do aniversário da filha da vítima. Ele tentou assassinar a ex-companheira. O julgamento dele foi no dia 1º de novembro e ele acabou sendo condenado. Como eu disse, o mês nacional do júri, ele está concentrado aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa, nas quatro varas do Tribunal do Júri. As sessões, Adalberto, elas acontecem quase que diariamente. Só para se ter uma ideia, no segundo Tribunal do Júri, por exemplo, esses intervalos de um júri para outro, de um julgamento para outro, é em média de 2 a 3 dias. Mas há casos em que a marcação é de um dia para outro, mas eu estou colocando aqui como média. Há casos que é de 3 a 4 dias, então uma média aí de 2 a 3 dias para cada julgamento. Esse intervalo é um pouco maior no terceiro Tribunal do Júri, na terceira vara do Tribunal do Júri, e na quarta vara do Tribunal do Júri, esse intervalo é praticamente o mesmo, é de apenas um dia a média. Os julgamentos acontecem todos os dias úteis, isso na quarta vara do Tribunal do Júri. A gente tem um balanço aqui de anos anteriores. Em 2017, por exemplo, segundo informou o Judiciário Maranhense, nesse mês nacional do júri foram realizadas 897 sessões do Tribunal do Júri, o que correspondeu a um aumento de 19,7% em relação às sessões realizadas em 2016. No mês nacional do júri, em 2017, foram realizadas 180 sessões em todo o estado do Maranhão. Para essa vez, agora essa edição deste ano de 2018, a previsão é que 48 pessoas sejam julgadas durante esse mês de novembro, nesse mês nacional do júri. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está aí Eduardo Ericeira, portanto, trazendo informações ao vivo aqui no Bom Dia. Confira agora o nosso giro de notícias. 47.470 candidatos que iriam fazer o Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo no Maranhão faltaram ao primeiro dia de prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o número de inscritos faltosos representa 21,9% em todo o estado. Em comparação com o ano passado, houve uma queda no número de ausentes. O Enem teve o menor percentual de faltosos desde 2009. De acordo com o INEP, foram 24,9% de alunos ausentes no primeiro dia de prova em todo o país.
O preço do gás de cozinha está mais caro a partir de hoje. O reajuste fica entre 8,2% e 9%, no caso do GLP, para embalagens de até 13 quilos. A revisão do preço para consumo residencial representa em valor R$ 25,07, um reajuste de R$ 1,97 por botijão. No ano, a alta acumulada é de 2,8%. Desde janeiro, a estatal reajusta o botijão de gás trimestralmente. Em janeiro e abril, os valores foram reduzidos e em julho elevado. Segundo a companhia, os motivos para a alteração dos preços foi a desvalorização do real frente ao dólar e as elevações nas cotações internacionais do GLP. A Polícia Rodoviária Federal realizou entre os dias 1º e 4 de novembro a Operação Finados 2018. No Maranhão, 16 acidentes aconteceram, 29 feridos e 5 pessoas morreram. 1.207 veículos foram fiscalizados com abordagem e 446 infrações de trânsito. A participação agora é de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, nós tivemos ontem à tarde, Silvan, a invasão de uma escola lá no bairro do Santo Antônio. Isso, Lara Ribas, uma escola tradicional da rede pública de ensino, onde os alunos e professores foram surpreendidos em plena luz do dia por cerca de 5 homens armados de faca e revólver que invadiram a escola. Que situação, hein? Fizeram os alunos, são a maioria adolescentes, viu, Adalberto? São adolescentes. Eles foram rendidos. Teve um garoto lá que nem acreditou, ainda pensou que era uma pegadinha, alguma coisa, e só foi acreditar quando um dos assaltantes agiu com extrema violência e ameaçou atirar naquele garoto, e aí foi um pânico dentro das escolas, os outros alunos gritando, e aí eles recolheram o aparelho de telefone celular, usaram uma mochila de uma das crianças, de um dos meninos, para pôr a quantidade de aparelho de telefone celular, que eles fizeram raspa nos aparelhos de telefone celular dos garotos, dos professores que também foram ameaçados. A Secretaria de Segurança Pública já designou, tão logo houve a notícia do assalto, foi para lá uma guarnição, né, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, a ronda escolar também, que é a ronda específica para tratar dessa questão de evitar violência nas escolas, também esteve no local, mas a Secretaria de Segurança Pública, para dar uma resposta o mais rápido possível, já designou uma equipe especial para trabalhar nesse caso e dar uma resposta. A Secretaria de Educação do Estado também já se posicionou, já mandou uma equipe fazer um acompanhamento de toda essa situação. Primeiro, ver se houve alguma falha na estrutura da segurança da escola. E depois, né, oferecer um acompanhamento psicológico para essas crianças, né, e para esses professores que passaram por essa situação, uma situação realmente muito difícil. Silvano, João Paulo, o caso ontem à noite foi de um assalto a ônibus. Os assaltantes eram 2 homens armados de faca, eles embarcaram ali próximo da feira do João Paulo, bem ali onde tem uma Cracolândia, e lá depois ali do 24 Bio, ali próximo do João Paulo, eles anunciaram o assalto, roubaram os passageiros, roubaram também a renda do coletivo, e o caso foi registrado lá no plantão central da Rua do Norte, né? Para as tomadas de providência por parte da polícia. Ninguém foi preso aí nesse caso de assalto a ônibus. Vamos voltar a falar daquele caso lá de Balsas, Silvan, porque foi um verdadeiro arsenal, né, que a polícia pegou. A gente mostrou ontem algumas fotos, algumas imagens aqui, das munições, também fuzis. Enfim, e agora constatada a maior apreensão do ano. A maior apreensão já de armas feitas aqui no estado, em um só local, né? Havia uma casa lá, essa casa lá estava praticamente abandonada, pelo que a polícia já investigou. Era um cidadão que morava lá, ele faleceu, e a esposa dele depois entrou em depressão, foi embora e deixou lá a casa fechada, com todo um perigo, né? Você já imagina se cai todo esse arsenal nas mãos de criminosos. Então a polícia foi lá, fez essa grande apreensão, são mais de 3 munições, você vê que as munições estão tudo catalogadas nos estojos, né? Guardadas, separadas nos estojos, e o armamento, né? Que é um armamento poderosíssimo, como o fuzil 556, 762, que são esses fuzis que são utilizados geralmente por essas quadrilhas do crime organizado, sem contar pistola, munições de arma de porte médio, de pequeno porte também, que foram encontradas lá.
todo esse arsenal e essas munições foram apreendidas. Agora, né, foi aberta uma investigação para saber da procedência, não é? Se tinha o cidadão realmente lá, proprietário do imóvel, ele tinha licença, autorização para ter essa quantidade, não é? Que é uma quantidade considerável, né, de armas e também de munição guardada num local que não seria um local apropriado, seguro, não é, para ter essa quantidade de armas e munição. Ô Silvão, um ótimo dia para você, hein? Ok, Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos. São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16. No próximo bloco nós vamos falar sobre os cuidados com a segunda doença que mais mata homens no Brasil, câncer de próstata. E mais, no quadro de política, Diogo Coutrinho destaca: governadores do Nordeste atuarão em bloco para evitar retaliação do governo Bolsonaro. Imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha, nesse momento, sentido Calhau, Jaracati. São 7 horas e 16 minutos, o céu aberto aí, mas tempo amanheceu meio nublado hoje aqui na capital de todos os maranhenses. A gente volta já já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 20 minutos, não perca a hora, 7h20. Nós estamos no Novembro Azul, mês em que há um alerta para as chamadas doenças masculinas, não é? Em especial o câncer de próstata, o segundo que mais mata homens no Brasil. Seu Joaquim não descuida. Próximo dos 50 anos, fez o exame de próstata. Hoje, aos 67 anos de idade, já foram vários check-ups. Tudo em prol da saúde. Quem tem já 45, 46, 50, importante demais por a doença que a gente vê todo dia, cada dia que passa. E segundo este médico, a prevenção é o mais importante. Trabalhar com o diagnóstico precoce é o principal na luta contra o câncer de próstata. A melhor maneira de prevenir o câncer de próstata é diagnosticá-lo precocemente. A taxa de cura beira os 90% quando o câncer é diagnosticado precocemente. Neste mês, quando se comemora o Novembro Azul, uma preocupação especial com a saúde do homem. E aí, além do câncer de próstata, também com o câncer de pênis. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Hospital Universitário, o Maranhão tem os maiores registros de câncer de pênis do mundo. Os dados são baseados em casos dos hospitais Universitário, Aldenor Abelo e de Câncer do Maranhão, tendo como referência os registros de 2004 a 2014. Foram detectados 392 casos da doença, sendo que mais de 90% tem relação direta com o HPV. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer apontou o Maranhão como o primeiro da lista nos casos da doença, com média de 6,1 casos para cada 100 mil habitantes. O que a gente pede para a população e massifica a informação é que os homens a partir de 50 anos procurem o seu urologista e façam essa avaliação prostática anualmente. E homens que sejam da raça negra ou que tenham um histórico familiar de um parente de primeiro grau, no caso pai ou irmãos com câncer de próstata, devem procurar o urologista a partir dos 45 anos e fazer essa avaliação anual. Para falar mais sobre o Novembro Azul, recebo aqui no estúdio a urologista Tereza Cristina Mello. Doutora, bom dia. Bom dia. Doutora, esse mês chama atenção porque, além do câncer de próstata, é chamadas doenças dos homens, né? Por que é tão difícil, né? A gente percebe isso no dia a dia, que a mulher se cuida mais, ela procura mais, ela leva mais a sério essa questão da prevenção, e para os homens é mais complicado. Bom, Adalberto, porque isso é uma questão cultural. O homem, quando criança, ele é o super-herói. Ele é vestido de Batman, Homem-Aranha, e a mulher não, ela cuida da casinha, ela cuida da boneca, ela é cuidadora, essencialmente. Então ela é formada para cuidar. O homem não, ele é formado para ser cuidado. Então isso a gente não tem muito o que fazer, porque se a gente não muda na criação dos filhos, o homem ele vai crescer achando que tem que ser cuidado. Diferente que a mulher não, ela cresce cuidando de alguém e cresce e aprende a se cuidar. E o homem, ele não, se cair, não chora porque você é homem, se chorar é um contexto, se a menina cai e chora, minha princesa, tadinha, e o homem não, ele é criado para não se cuidar. Essa é uma realidade que tem, do ponto de vista cultural, passaram por transformações, né, mas é preciso avançar mais ainda. E aí, nesse aspecto, doutora, qual a importância, por exemplo, do pai, não só se cuidar, mas comentar isso em casa, dividir isso com os filhos, desde cedo falar com as crianças sobre o zelo que se deve ter pelo corpo, pela saúde, esses cuidados, isso pode fazer diferença?
faz toda a diferença, porque o homem, quando ele é o exemplo dentro de casa, para tudo. Então, como pai, o menino ele vai se espelhar no pai para ter um modelo de formação. E se ele vê que o pai se cuida, que o pai vai ao médico, que o pai faz atividade física, que o pai se alimenta adequadamente, esse é o modelo que ele tem para seguir. Essa é a importância do homem ser o modelo dentro de casa. Em relação ao câncer de próstata, que a gente falou na reportagem, na fase inicial ele é silencioso, né? E por isso, então, o perigo maior, né? Muitas das vezes a pessoa acha que está saudável, que está tudo ok, não vai ao médico, inclusive, porque não está sentindo nada, e aí é o perigo, né? Todo câncer, inicialmente, ele inicia de uma célula, então, e todos os cânceres são assintomáticos no início. Então, a mulher, ela consegue descobrir precocemente porque ela vai periodicamente ao médico. Então, ela faz exames que consegue diagnosticar precocemente o câncer. Já o homem não. Como ele não procura o médico quando termina o período de pediatria, que é até os 12 anos, o homem só volta ao médico quando sente algum sintoma. Ele não tem o cuidado de ir periodicamente ao médico. Então, quando o câncer de próstata ele é diagnosticado precocemente, ele tem um diagnóstico favorável de até 95%. Então, é um câncer que dá chance de cura, dá chance de bom prognóstico, diferente de outros cânceres, como o estômago, pâncreas, que quando descobre, mesmo o câncer pequeno, assintomático, ele tem uma evolução desfavorável. Agora, a próstata pode ser, além do câncer, afetada por outras duas doenças, não é? A prostatite, quais são os sintomas, como é que é? Então, a prostatite é um processo inflamatório da próstata, geralmente acontece após os 45 anos, entre 45 e 50 anos, e é um processo de inflamação e muitas vezes por infecção. Então, o paciente ele vai sentir febre, como numa apendicite, ele vai sentir mal-estar geral, ele vai sentir dor ao urinar. Então, alguns pacientes eles manifestam o sintoma da prostatite dessa forma, de mal-estar geral, febre e dor no corpo inteiro. Qual é o tratamento? O tratamento é com antibiótico, então antibiótico terapia de longo prazo, com 28 dias de antibiótico mais ou menos. Na maioria das vezes precisa internar nos primeiros dias. Então é uma doença também, como uma doença que é uma apendicite, é um processo inflamatório infeccioso. Para lembrar que a prostatite, ela atinge aí, segundo dados estatísticos, cerca de 30% dos homens, né? Agora, é uma população grande. População grande. Agora, a hiperplasia prostática benigna, como é que funciona? Essa aí já é 70% dos homens acima de 70 anos de idade. Então, a hiperplasia, ela é um aumento volumétrico da próstata, na verdade, ela se inicia aos 25 ou 30 anos de idade, mas como é um aumento lento, o homem ele não vai sentir sintomas. O certo é que, com 100 anos, a maioria dos pacientes terão hiperplasia benigna da próstata, que é um aumento volumétrico benigno, de células benignas, e que vão aumentando a próstata no seu volume, e isso pode causar sintomas urinários. Diferente do câncer de próstata, que às vezes é um câncer pequeno, um nódulo apenas, e que é assintomático, e o paciente não procura médico porque não tem sintomas. Nesse caso que a senhora citou, quais são os sintomas? Por exemplo, o paciente sente vontade de urinar várias vezes durante a noite, enfim, esse é um dos sintomas? Os sintomas eles são divididos em dois tipos, que são os irritativos e os obstrutivos. Então, a próstata ela se localiza abaixo da bexiga, abraçando o canal da uretra. Então, o homem, quando ele vai fazer xixi, o xixi passa exatamente no meio da próstata, vamos imaginar que seja como uma tangerina, e no miolo da tangerina há um canal onde passa o xixi. Então, quando o homem vai fazer xixi, esse canal ele está apertado. Por isso o homem tem várias vezes vontade de urinar, porque ele não consegue urinar toda a urina. Além disso, o pouquinho que fica de sensação de xixi, não esvaziei tudo. Em pouco tempo ele volta ao banheiro, arde para fazer xixi. Então são sintomas irritativos e obstrutivos. O paciente ele refere que o xixi sai fino, está fraco para sair, sabe? Então são sintomas tanto obstrutivos quanto irritativos. Dependendo de alguns casos, aí já pode ter até uma indicação cirúrgica? Isso. A maioria dos casos eles são tratados hoje com medicação, porque os homens às vezes não vão ao médico porque, eu vou operar da próstata, vou ficar impotente. Não é nada disso. Então tem vários tratamentos, como a gente já falou, a prostatite trata com antibiótico. A hiperplasia prostática benigna, no seu início, trata com medicação. Então precisa fazer alguma cirurgia? Precisa fazer cirurgias minimamente invasivas, que não são cirurgias grandes, de corte, opera com laser. Então tem várias modalidades de tratamento.
Agora vamos falar especificamente do câncer, porque são cerca de 16% dos homens, essa frequência aumenta de acordo com a idade, não é? E a seriedade que as pessoas deveriam encarar esse cuidado, a prevenção com o câncer. Então, quando o homem ele procura o urologista, o seu médico cardiologista, qualquer médico que o acompanhe acima dos 50 anos, ele tem que ter essa preocupação com a sua saúde masculina, que não é só o câncer de próstata, mas tem a disfunção erétil, tem a hiperplasia prostática benigna, tem as síndromes metabólicas que tem muita relação com a hiperplasia prostática benigna. Então, nessa consulta, o paciente, além de ganhar, vamos dizer assim, o preventivo da próstata, ele ganha o cuidado com a sua saúde, o cuidado geral, o cuidado com a pressão, o cuidado com o açúcar, com o colesterol. Então, o homem ele precisa desfazer esse mito de que ele é super-herói, porque são super-heróis de infância, agora adultos precisam se cuidar, e precisa saber que na consulta com o urologista ele vai ter diagnóstico precoce, chance de cura, descobrir outras doenças que ele pode portar, e daí, se não tiver nenhuma doença, pelo menos ele foi educado quanto aos cuidados com a sua saúde. Doutora Tereza Cristina Mello, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada a vocês, um bom dia a todos, e estimulem seus pais, irmãos, tios, parentes, a se cuidarem também, como nós mulheres fazemos todos os dias das nossas vidas. Obrigado mais uma vez. Bom, agora nós vamos à Imperatriz, as informações da região Tocantina, chegando aqui no Bom Dia Maranhão com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, falta um mês para o desligamento do sinal analógico de TV. Em Imperatriz, mais de 43 mil kits com antena digital já foram distribuídos. Tela chuviscada sem nenhum sinal. É assim que as TVs mais antigas ficarão, caso não tenham um conversor digital. O prazo está chegando ao fim e daqui a um mês acontece o desligamento do sinal analógico em todo o país. A dona de casa, Kedna, já garantiu o kit digital. Só foi fazer a inscrição, trazer o documento e fazer a inscrição. Em Imperatriz, mais de 43 mil kits já foram retirados. Todas as pessoas podem ligar para o 147 e fazer a sua consulta. É um canal gratuito que você pode ligar de qualquer aparelho, de qualquer hora do dia. Ele funciona 7 dias por semana e 24 horas por dia. No dia 5 de dezembro, o transmissor analógico valvulado será desligado com apenas o toque e, a partir disso, será substituído pelo transmissor digital. O sinal analógico é aquele sinal chuviscadinho, né? Que em muitos casos ainda eles têm esse sinal, né? O sinal digital é aquele sinal mais limpo, mais claro, né? Estudante de Imperatriz está entre os 50 selecionados de todo o país para o programa Jovem Empreendedor. Arthur Siqueira estuda no IFMA e viaja em janeiro para os Estados Unidos com tudo pago. Aos 17 anos, Arthur Silas Cirqueira é o único estudante de Imperatriz selecionado nesta edição. Cursando técnico em informática no Instituto Federal do Maranhão, o jovem viaja em janeiro do ano que vem para os Estados Unidos. E a sensação ao receber a notícia não poderia ser outra. Foi uma alegria imensa. Foi toda uma alegria que estava contida. Você está muito tempo ansioso por um resultado e finalmente ele vem. Eu fiquei muito entusiasmado, foi uma atmosfera de muita felicidade lá em casa, abracei meus pais, eu recebi as mensagens de parabéns dos meus amigos e fiquei muito entusiasmado. O Jovem Embaixador é um programa aberto a alunos da rede pública de ensino, que tenham um bom desenvolvimento escolar e que participe de projetos sociais, além de ter domínio básico no inglês. No total, 50 estudantes da rede pública de todo o país foram selecionados pela Embaixada Norte-Americana para participarem do programa. E mesmo com todo o empenho do Arthur, foi necessário um empurrãozinho desse professor, que escreveu a carta de recomendação porque viu no estudante um diferencial. O programa ele exige uma carta de indicação, né, do professor, descrevendo as características do aluno, né, e muito fácil descrever as características do Arthur.
Um aluno sempre muito dedicado, muito metódico, muito comprometido, estudioso. Dentro do cronograma no país americano está uma visita na Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, além de atividades ligadas à responsabilidade social e empreendedorismo. Vai ser uma experiência marcante, a primeira viagem para o exterior, uma experiência que eu nunca tive. Então, com certeza, vai ser um divisor de águas na minha vida. É isso, Adalberto. A gente volta com você desejando uma boa terça-feira a todos. Legal, Luiz. Uma viagem dessa, uma oportunidade dessa, a gente não esquece mais, né? Vamos falar de política? Ao meu lado, John Coutrin. John Coutrin conhece a Casa Branca, não? Não. Não teve ainda oportunidade. Ainda vamos lá, Alberto. Vai vamos com certeza. Bom, a gente vai começar falando, são 7 horas e 34 minutos, sobre os governadores do Nordeste que vão atuar em bloco para evitar uma retaliação aí, caso ela aconteça, do governo Bolsonaro, né, John? É necessário, Adalberto, claro, os governadores do Nordeste estarem preparados, porque, primeiro, foram governadores que fizeram campanha contra o Bolsonaro e governadores do PT, PCdoB, PDT e PSB que se elegeram nesses 9 estados do Nordeste que deram vitória para o Fernando Haddad, apesar de 3 capitais dela, o Bolsonaro ter ganhado. Como é que eles vão atuar, esses governadores? Eles fizeram uma reunião, Adalberto, inclusive, formaram um grupo de WhatsApp, esses 9 governadores, eles vão atuar em bloco, em conjunto, no sentido de levar as pautas e as reivindicações para o Jair Bolsonaro. Ou seja, o grupo já está formado, já está formado, eles conversam ali no WhatsApp, já estão ali alinhavando as ações, os projetos, as propostas, de que forma eles vão pedir uma audiência com o Bolsonaro, já avaliam até que antes do dia 5 já de janeiro, já querem estar sentados com o Bolsonaro. É claro que entre esses governadores, o mais incisivo deles é o governador do Maranhão, Flávio Dino. O Flávio que tem aí feito uma oposição muito forte ao Jair Bolsonaro, mas é claro que ali, como o próprio governador do Ceará, o Camilo Santana, tem dito que quando chega lá, nessa audiência com o Bolsonaro, esses 9 governadores do Nordeste, que estará em xeque, em questão, são os interesses desses estados do Nordeste. Ou seja, de que forma o governo federal pode ainda ajudar mais em relação ao que precisa avançar nesses estados, sobretudo na área dos indicadores sociais, na área dos programas sociais. Então, é claro que a Constituição tem que ser respeitada, Adalberto. É claro que os repasses federais são garantidos, mas é uma forma, claro, já de se antecipar de qualquer tipo de retaliação do Jair Bolsonaro, principalmente em relação ao Maranhão. Então, eles unidos, unidos, são mais fortes e, com certeza, o Jair Bolsonaro tem que escutar esses governadores, porque representam uma região grande, que são 9 estados do Nordeste, que, com certeza, claro, apesar de a maioria ter votado no Haddad, mas uma fatia também votou no Jair Bolsonaro. Ô John, sobre esse diálogo com o presidente eleito Bolsonaro, o PSDB já há quem fale, comente que os tucanos estão chegando para participar, inclusive até do próprio governo Bolsonaro. O principal articulador desse processo aí é o governador eleito de São Paulo, Dória, né? Quer dizer, já há uma aproximação bem significativa, né? O Dória, ele quer, diante da fragilidade do PSDB, que saiu muito mal no estado de Minas e em outros estados. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa foto que a gente está mostrando agora, né? Vamos daqui a pouquinho. Falar antes sobre e o que acontece no PSDB? O Dória, querendo ou não, ele saiu vitorioso. Ele venceu uma eleição para prefeito de São Paulo e venceu uma eleição muito difícil para governador. Então ele quer se projetar como grande líder. E o Dória já vinha apoiando o Bolsonaro. Ele declarou apoio a Bolsonaro na eleição de São Paulo. Então ele quer ser esse canal, né, de interlocução, no sentido até de levar o PSDB para o governo do Bolsonaro. O PSDB que tem o Fernando Henrique, por outro lado, Adalberto, que tem feito muitas críticas ao Bolsonaro. Ele pode ser um empecilho, mas o Fernando Henrique não tem mais, não tem mandato, o Geraldo Alckmin não tem mais mandato, o Aécio é apenas deputado federal, o Serra também aí é senador, mas quem está mesmo com toda a pompa no PSDB, no Nitucano, é o João Dória, pelas vitórias que ele conseguiu e porque ele enfrentou todos ali do PSDB para ir com o Bolsonaro. Agora sim, a gente coloca a foto para você ver que o PCdoB do Maranhão prepara uma campanha de filiações para eleger grandes bancadas de vereadores em 2020, né? O PCdoB já está pensando, Adalberto, aqui no Maranhão, já nas próximas eleições. É um dos principais partidos do Maranhão, que tem mais prefeitos,
e ele quer, claro, aumentar a fila, aumentar esse número de prefeitos. O que aconteceu? Houve essa reunião ontem de bancada aí dos deputados estaduais, deputados federais, o presidente da Assembleia, que é do PCdoB, o vice-presidente estadual, o deputado federal Márcio Gerri, o Otelino Neto, todos estavam ali reunidos, Rubem Júnior, deputado federal, no sentido já de planejar o planejamento do PCdoB para as próximas eleições. E, claro, o primeiro ponto, a primeira diretriz é uma campanha de filiação, de trazer políticos, membros da sociedade para o partido, porque, Adalberto, o que vai acontecer nas próximas eleições? Não terá mais coligação. Então, o partido tem que estar fortalecido para eleger maior número de vereadores e também participar da chapa majoritária. Nesse sentido, em termos de fortalecimento, o PCdoB também há uma possibilidade de uma junção, né, de uma fusão com o PPL. Por que o PCdoB se juntar com o PPL? Porque o PCdoB não conseguiu atingir a questão da cláusula de barreira. Ou seja, o PCdoB tem 9 deputados federais, juntando com um do PPL, ele conseguiria escapar, ou seja, ter tempo de televisão e, claro, o fundo partidário. Então, essa possibilidade de junção, e o PCdoB quer se fortalecer também aqui no Maranhão, porque é o estado que tem um governador eleito pelo partido, ou seja, aqui é uma referência para o PCdoB. Então, aqui eles têm que se fortalecer ainda mais, além dos deputados federais, vereadores e deputados, eles querem também já planejar daqui a 2 anos, no sentido de fazer o partido, junto com o PDT, os partidos mais fortes do estado. Ô, John, ontem o senador eleito Everton esteve na FETAEMA, ele está fazendo várias visitas aí depois que garantiu a eleição para o Senado, né, John? O Everton, ele terminou a eleição, viu, Adalberto, no outro dia, ele já estava percorrendo os municípios para agradecer os prefeitos, as lideranças, os vereadores, a população. Lugar, inclusive foi a FAMEM, né, como ele tinha prometido. Claro, né? Foi na FAMEM, agora visitou a FETAEMA, que também foi uma entidade que deu um apoio importantíssimo para o Everton, ele sabe disso. Foi uma federação aí que apoiou de forma decisiva a eleição do Everton, até porque é uma entidade, né, que agrega um segmento muito importante da sociedade maranhense. Ô, Joe, parece que o golpe lá, o Sérgio Moro acusou o golpe em relação às críticas que foram feitas da entrada dele, da saída da magistratura e entrada na política, né? Porque ele deu uma declaração agora de que ele não está indo para a política, não, ele vai para um cargo técnico, é isso? Mas foi uma escolha política. Tem que saber que a escolha do Moro foi uma escolha política uma escolha totalmente política do Jair Bolsonaro para o cargo que ele ocupava. Ainda mais tendo em vista que é um super ministério que ele ocupará ali. E, cara, ele disse, Adalberto, que ele não está indo lá para um cargo político. Ele vai para uma indicação técnica, ele atuará como um técnico ali naquele ministério. Mas nós sabemos que o Moro, diante do que ocorreu com o PT, com o Lula, dá muita margem para outras interpretações, inclusive no sentido de que o Moro, claro, ajudou o Bolsonaro. De forma direta ou indiretamente, o Moro ajudou o Bolsonaro, e é claro que ele vai para aquele ministério ali com as bênçãos do Jair Bolsonaro, porque quem escolhe é o presidente. É claro que o Moro disse, Adalberto, que ele não tem pretensão de disputar nenhum cargo eletivo, mas é claro que ele vai para o ministério do Bolsonaro ali, atendendo a ordens do presidente, seguindo as diretrizes dele, né? Claro. E é interessante observar como se comportará o Moro, se realmente ele será um técnico ou será, claro, um funcionário do Jair Bolsonaro. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7 horas e mais 42 minutos, 7h42. No próximo bloco vamos falar de esporte. O Sampaio perdeu para o Goiás, o Marcinho entregou o cargo. O Laércio tem todos os detalhes. E a gente vai falar também de um outro fato negativo. Um atleta maranhense, lamentavelmente de handebol, é vítima de racismo. E a gente vai falar sobre isso. Depois do intervalo também, vamos falar sobre um livro infantil que trata de amor e da preservação dos animais. São 7 horas e mais 42 minutos. Imagens ao vivo, Avenida Jerônimo de Albuquerque, o bairro Ecoafuma, na capital de todos os maranhenses. Voltamos já. São 7 horas e mais 46 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, não perca a hora, 7h46. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realiza, de hoje até amanhã, aqui em São Luís, a 2ª Conferência de Políticas Penitenciárias do Maranhão. O objetivo é fomentar o debate e a troca de experiências entre autoridades, especialistas e a sociedade civil a respeito das principais questões relativas ao sistema penitenciário brasileiro. Agora vamos falar de esporte?
Laércio Júnior já era esperado depois de uma derrota, enfim, e uma derrota numa fase importante como essa agora. A repercussão é grande dessa derrota aí para o Goiás, com o técnico entregando o cargo. O técnico entregou depois do jogo, eu também entregaria no lugar dele, Adalberto, porque não dá para entender como é que o Sampaio fez 15 minutos finais contra o CSA da forma que nós acompanhamos aqui na sexta-feira e também no jogo de ontem. Eu vou mostrar agora melhores momentos do Goiás. O Sampaio deu um chute a gol ao longo de 90 minutos. Um chute relevante, não foi nem perigoso. Confira como foi a fácil vitória do Goiás. Foi por 1-0, mas poderia ter sido de 2, de 3, contra uma equipe que se entregou para o rebaixamento, ainda tendo possibilidades remotas, mas alguma possibilidade de permanecer. Realidades opostas, mas os dois com grande possibilidade de estar em divisões diferentes em 2019. Lucão chuta logo pelo Goiás. Depois do escanteio, ele aparece mais uma vez para desviar de cabeça. E Alexandro manda de voleio. Bruno Moura salva em cima da linha. O camisa 9 do Goiás segue tentando. Quase sempre Lucão aparece livre de marcação. A pressão do Goiás é intensa. O Sampaio não ataca. O time maranhense é encurralado pelo Goiás, que cria uma oportunidade atrás da outra. O goleiro Andrei segue aparecendo bem e vence o duelo contra o camisa 9 Lucão. Além de Andrei, a dupla de zaga do Sampaio é bastante exigida. O único chute do Sampaio com relativo perigo é dado por Jamie. Isso não só no primeiro tempo, ao longo de todo o jogo. Mas de fora da área, Giovani acerta este belo chute. A bola vai no canto de Andrei, mas ele não consegue pegar. 1-0 Goiás. No segundo tempo, Lucão segue tentando. A pressão do Goiás é a mesma da etapa inicial. O time goiano vence por 1-0, mas poderia ter sido muito mais. Nas poucas vezes em que chega ao ataque, o Sampaio consegue alguns chutes de fora da área, mas em nenhum leva perigo contra o gol goiano. Final, Goiás 1, Sampaio 0. O Goiás pode ter uma realidade de Série A em 2019. O Sampaio praticamente dá um até breve para a Série C. E não só em relação à possibilidade matemática, ao que vem jogando. Parece que tudo estava dando certo até perder. Perdeu para o Londrina jogando bem, depois perdeu para o Juventude jogando bem. Mas aí veio a derrota para o CSA, parece que a equipe desabou. Depois do jogo, o próprio Marcinho, naquele dia já dava indícios de que poderia entregar o cargo. E ontem o Sampaio foi uma negação. O time do Sampaio não é tão ruim para dar apenas um chute a gol contra o Goiás jogando em Goiânia. Alguma coisa está acontecendo, por essa razão acredito até que o Marcinho entregou o cargo depois do jogo. As informações que nós recebemos lá de Goiás é de que o Sérgio Frota, presidente do Sampaio Corrêa, não aceitou. Ele quer a manutenção dessa comissão técnica para a temporada de 2019, provavelmente planejando o time para tentar o bicampeonato da Copa do Nordeste, que vai ser muito difícil, tendo menos dinheiro para realizar esse investimento. E, claro, na Série C, buscar o caminho de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, que também é bastante complicado. E a possibilidade de acontecer uma varredura no elenco antes dos 3 jogos que faltam para cumprir tabela pela Série B também é grande. Só que aí tem um detalhe importante. Uma questão do São Bento ainda vai ser julgada pelo STJD. Caso o São Bento perca os pontos e o Juventude não vença nessa rodada, o Sampaio segue com boas chances e matemáticas até de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo ajuda. O próprio Sampaio é que acaba não fazendo a sua parte. Hoje, então, o time deve estar chegando quando? Hoje? Já hoje? Chega, né? Hoje, deve chegar por volta do meio-dia, provavelmente folga à tarde, e amanhã a reapresentação, e vamos ter novidades. Ao longo do dia, o Marcinho vai definir, né, se ele aceita aquilo que impôs o Sérgio, ou se ele vai seguir mesmo no seu objetivo, que é deixar o Sampaio Corrêa no final. Acredito que ele possa ser demovido da ideia e siga até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Olá, isso agora a gente vai dar uma notícia que, inclusive, não era nem para estar no bloco de esporte, era para estar no bloco de segurança, polícia, sei lá o quê. Mas, enfim, um bloco do absurdo, né? Algo recorrente, infelizmente, na região sul do país, Adalberto. Não, temos que falar a verdade. Isso acontece muito no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. E agora aconteceu pelas oitavas de final da Liga Nacional de Handebol Feminina. A atleta maranhense da Seleção Brasileira, Giovana Nogueira, ela foi vítima de racismo. Na partida entre Blumenau de Santa Catarina e Unip de São Bernardo. Esse jogo foi no dia 27 e confira a repercussão do caso. Os insultos partiram de um torcedor do time adversário. O agressor chegou a xingar a atleta de Vaca Preta e que ela deveria voltar para a senzala. Desde então, Giovana tem recebido inúmeras demonstrações de apoio de familiares, amigos, colegas,
professores e da diretora da escola onde estudou em São Luís. Quero que ela tenha certeza de que nós estamos aqui para defender e que ela busque o direito dela diante da justiça e que as pessoas que causaram esse problema em Giovana que sejam punidos. Na escola onde Giovana conseguiu despontar no handebol, essa camisa, uma das primeiras que ela usou em uma partida nacional, é exibida com orgulho. O treinador que acompanhou a atleta nos últimos anos em que permaneceu no estado, conta que depois do ocorrido, conversou com Giovana por telefone e que ela, nos primeiros dias, chegou a se abater. Ela chorou, algumas meninas conversaram bastante com ela, que ela tinha que superar. E isso já tinha acontecido em competições passadas, lá em Blumenau. Então, o que aconteceu? Ela teve a coragem de registrar o BO. Isso ela teve a coragem para que isso não volte a acontecer. E que em próximos eventos, essa situação que aconteceu possa não acontecer mais. Por cerca de 2 anos, a Giovana também treinou nessa quadra que fica no Colégio Barbosa de Godóis, no bairro do Monte Castelo. Assim como esses jogadores, ela um dia sonhou também se tornar uma atleta profissional e dar muito orgulho aos torcedores maranhenses. Muitos desses jovens, como a Emanuele, de 12 anos, veem na Giovana uma inspiração para seguirem no handebol. A gente se inspira nela, me treinando e, como pode ver, não é só eu, como todos aqui. Só de ver que ela já treinou aqui também, aí ela é uma inspiração para a gente. Por meio de nota, a Confederação Brasileira de Handebol informa que repudia todo e qualquer ato de racismo e que levará ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, para as devidas providências cabíveis dentro do que rege as leis esportivas. Seja de cor, de raça, de sexo, de opção política, e as pessoas têm que respeitar os outros pelas suas opções e que as pessoas não podem ser medidas pela cor da pele. E a Giovana com uma folha de serviço prestada imensa para o esporte brasileiro como jogadora titular da Seleção Brasileira de Handebol, né? Fica feio para quem terá que responder por isso criminalmente e tomara que pague, para que acabe com isso lá no sul do país. Verdade. Obrigado, Laércio. Bom dia para você. Um abraço. Vamos aguardar os resultados de hoje da Série B para cravar amanhã se dá ou não. E a repercussão aí da saída do Marcinho. São 7h54. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Confira agora a previsão do tempo. O tempo que aqui na capital hoje começou com um dia bem nublado, hein? Capital interior, vamos lá? Em São Luís, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas. A mínima em São Luís, 25, a máxima 31 graus. Lá em Imperatriz, predomina tempo nublado, sujeito a pancadas de chuvas esparsas. Lá na região, a chuva já começa a chegar nesse período do ano, né? Mínima de 25, máxima de 33 graus. Vamos para Caxias, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido isolado. A mínima lá em Caxias, 26, a máxima 35 graus. Agora, mais 3 cidades para você aqui no nosso mapa, começando com a cidade de Carolina, depois Bacabal e Pinheiro. Em Carolina, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 25, máxima 33 graus. Bacabal, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido também, mínima 26, máxima 35 graus. Lá em Pinheiro, na Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado, chuva ocasional e isolada, mínima em Pinheiro, 25 graus, a máxima 33 graus. Informações do Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia do NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Olha, foi lançado ontem à noite em São Luís mais uma obra. Foi lançada voltada para o público infantil. Desta vez o livro tem como personagem um animal e a história chama atenção para os cuidados que devemos ter com eles. O universo da literatura infantil narrado a partir da história envolvente de um animal bastante conhecido pelos brasileiros, o esquilo, animal em extinção. No livro O Quatipuru Buliçoso, a escritora conta uma história de preservação e amor aos animais. A menina Laura tinha uma amiga e aí ela ganhou esse quatipuru. Mas só que com o tempo ele foi crescendo, né? Crescendo, aí foi ficando grandinho, aí já foi ficando muito sapeca, ficando muito brigão. A escritora já está em seu 3º livro, obras que vêm recebendo o reconhecimento de outros escritores, já que escrever para crianças não é uma tarefa fácil. Não é um dom para qualquer um. Eu, por exemplo, escrevo mais poemas desde criança e buscando alguma coisa da engenharia, da matemática, onde eu estou há muitos anos. Mas é um dom escrever para criança. Gostaria de um dia
poder escrever um livro para criança, mas não é um dom que Deus não dá para todos. E aproveito para parabenizar realmente a Lourença. Lourença Araújo, que começou a escrever a partir de um diário que fez narrando experiências vividas quando cuidava da sogra doente, já está produzindo o seu 4º livro, que mais uma vez será voltado para o público infantil. Eu já estou com outro livro ali, é um passarinho teimoso, que ele está sujando, que já está indo para a oficina dele, empurra ele e ele vai de novo lá, já está teimoso, eu ainda vou escrever, acabar de completar a história dele. Muito legal, um exemplo a ser seguido, né? O Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueológica do Maranhão concentra uma riqueza cultural no Centro Histórico de São Luís. A repórter Geice Gomes esteve ontem lá e mostra pra gente esse acervo. Os restos mortais, urnas funerárias e armas dos povos que habitavam o Maranhão antes da chegada dos colonizadores compõem o acervo de um museu que, além de arqueológico, é ainda etnológico e paleontológico. O território que compreende o Maranhão, há muitos e muitos milhares de anos, já era ocupado por diversos tipos de manifestação de vida. No caso específico dos grandes dinossauros, por cerca de 95 milhões de anos, existiu uma diversificada fauna em que se encontram os vestígios da presença desses animais. Todo o acervo do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão é composto por peças encontradas em território maranhense. São peças de valor inestimável, frutos de cerca de 30 anos de pesquisa. A viagem no tempo que o visitante é instigado a fazer passa pelas civilizações, mas começa muito antes disso, há 95 bilhões de anos. No andar de cima a gente vai ter arqueologia, que vai estudar os vestígios dos povos no passado. Então a gente vai ter uma grande diversidade de culturas e de povos que viveram aqui no território do Maranhão. Vamos ter desde caçadores-coletores de cerca de 9.000 anos, até grupos ceramistas de 3.000 anos e grupos palafíticos de 1.000 anos atrás. No segundo pavimento, a gente vai ter os vestígios materiais do impacto da chegada do colonizador. O urbanismo, as primeiras fazendas, os engenhos e a cultura material decorrente desse processo. Além de conhecer tudo isso, nesta parte é possível ter uma experiência diferente do que é hábito em outros museus, que é justamente tocar em algumas peças, como por exemplo, este fragmento de árvore que tem cerca de 250 milhões de anos e esse fóssil de dinossauro. É uma grande satisfação de ter contato realmente com esse tipo de fóssil, né? Que é muito raro nós encontrarmos um museu que tem a exposição e que é viável você ter o contato direto, né? Ou seja, o toque. Experiências também de reconhecimento. Esta é a ideia do último espaço a ser vivenciado no local. A diversidade maranhense está representada em tudo, mas não é só quem é daqui que se enxerga no local. Esse contato direto que eu tive aqui mostrou realmente o quanto que nós não estamos longe, né, Pará e Maranhão, apesar de ser de estados de divisa, mas a gente vê que realmente nós não temos uma grande diferença, né? A questão de cultura é praticamente a mesma. Vale lembrar que o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão está localizado na Rua do Giz, na Praia Grande, sempre aberto à visitação, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 horas da tarde. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias do nosso portal MA10. Para você, um ótimo dia, que você tenha uma terça-feira abençoada. A gente se encontra amanhã. Até lá.